você caiu de novo. E dessa vez, dói mais do que antes. Não por causa do que aconteceu, mas porque você prometeu que não aconteceria de novo. Você disse que seria diferente. Disse para si mesmo que seria a última vez. E por um momento, você acreditou nisso. Você se sentiu forte, determinado, pronto para mudar. Mas aqui está você, no mesmo lugar de novo. O mesmo erro, a mesma sensação, o mesmo peso no peito. E agora, não é só culpa, é cansaço. Porque quantas vezes alguém consegue recomeçar antes de começar a duvidar se a mudança é mesmo possível? Existe uma voz dentro de você agora, baixa, mas constante, dizendo coisas como: nada vai mudar. Você é assim mesmo. Você sempre vai voltar para isso. E quanto mais você escuta, mais isso começa a parecer verdade. Então você para de lutar contra isso e começa a acreditar. Você começa a se enxergar pelas suas falhas, começa a se definir pelos seus piores momentos e aos poucos, sem perceber, você começa a desistir. Não de uma vez, mas pouco a pouco. Você ora menos, tenta menos, espera menos, porque lá no fundo você está cansado de se decepcionar consigo mesmo e talvez com medo de ter decepcionado Deus também. Então você se afasta, evita ele, não porque não se importa, mas porque se importa demais. E dói. Dói sentir que você continua falhando com aquele em quem você acredita. Mas escuta com atenção. Deus não se surpreende com a sua luta. Ele não está te vendo cair com decepção, como se esperasse mais de você do que você poderia dar. Ele conhece a sua fraqueza, conhece seus padrões. Sabe cada vez que você cairia, antes mesmo de você tentar ficar de pé, e ainda assim, Ele escolheu ficar. Ainda assim, Ele escolheu você. O problema não é que você caiu de novo. O problema é o que você acredita sobre si mesmo por causa disso. Porque se você acredita que isso te define, você vai continuar preso. Mas se você entende que isso não é a sua identidade, então você pode se levantar de novo. Não com uma força falsa, não com promessas vazias, mas com algo real, algo mais profundo. Porque a mudança verdadeira não vem de tentar mais forte, vem de entender que você não consegue sozinho. E talvez esse seja o ponto em que você está agora. O lugar onde você finalmente percebe que a sua força não é suficiente. E ao invés de te quebrar, essa percepção pode te libertar. Porque agora você para de depender de si mesmo e começa a depender de Deus. Não como alguém que está esperando você melhorar, mas como alguém que te encontra na sua fraqueza, aqui, nesse momento. Não depois que você resolver tudo, não depois que você melhorar, mas agora. Então não fuja de novo. Não se esconda dessa vez. Fica, mesmo assim, e fala: Deus, eu caí de novo, e eu nem sei mais o que dizer. Eu já pedi perdão tantas vezes que agora parece vazio, como se eu estivesse repetindo palavras sem sentido. Mas a verdade é, eu estou cansado. Cansado desse ciclo. Cansado de tentar e acabar no mesmo lugar. Cansado de sentir que não consigo mudar. E uma parte de mim está começando a acreditar que nunca vai mudar. Mas eu não quero ficar assim. Mesmo sem saber como mudar, eu não quero desistir. Então, eu estou aqui. Não forte, não confiante, só sendo sincero. Eu preciso de ti, porque eu não consigo quebrar isso sozinho. Eu tentei, muitas vezes, e continuo falhando. Então, ao invés de fugir, eu estou pedindo ajuda. Me encontra aqui, na minha fraqueza, na minha falha, nesse lugar onde eu não queria estar. E me mostra que eu não estou preso para sempre. Me mostra que isso não define quem eu sou. Me dá uma força que não vem de mim. Me mostra um caminho que eu não consigo criar sozinho. E mesmo que eu caia de novo, não me deixa acreditar que eu não posso me levantar. Fica comigo nesse processo.
porque eu não quero mais viver isso sem o Senhor. Amém. Se você ainda está aqui, depois de tudo, depois de mais uma queda, depois de mais uma decepção, isso significa algo. Significa que você não desistiu. E isso importa mais do que você imagina. Porque a mudança não começa quando você acerta. Ela começa quando você se recusa a ir embora. Então não saia agora. Não aqui. Não assim. Essa não é a sua história final. Você ainda pode se levantar mesmo daqui